governadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Mato Grosso pediram a revogação do decreto do governo sobre o uso das forças policiais. Em nota conjunta e manifestações públicas, Tarcísio de Freitas, Cláudio Castro, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Mauro Mendes afirmam que a medida só beneficia a ação de facções e pune os agentes que diariamente arriscam suas vidas em prol da sociedade. O texto do Planalto determina que os policiais só utilizem força e armas de fogo apenas como último recurso, em caso de risco pessoal. Segundo os chefes dos executivos estaduais, as normas são arbitrárias e interferem na política de segurança dos estados. Por isso eu já começo ativando o delegado Palumbo, especialista no assunto, atuou muito tempo como delegado, hoje como parlamentar, deputado federal, para falar sobre esse decreto. Palumbo, boa noite a você, meu amigo. Boa noite, David, boa noite a toda a audiência da Jovem Pan. Olha, realmente eu concordo com os governadores que fizeram esse manifesto contra este decreto. É absurdo isso. O Brasil tem mais de 10 mil quilômetros de fronteiras. Deveria se preocupar com elas. É por lá que entra a cocaína, é por lá que entram as armas de grosso calibre, essas armas que estão nos morros no Rio de Janeiro, que estão nas periferias da cidade, que acabam entrando pelo Brasil por essas fronteiras que são poucos vigiadas, e é responsabilidade do governo federal. Nós temos visto aí o crime crescer cada vez mais, com utilização inclusive de granadas. Não é incomum quando a gente vê bandidos que atacam carros fortes. Aconteceu aqui em São Paulo, pelo menos umas 2, 3 vezes no decorrer desse ano, em rodovias movimentadas, como por exemplo a rodovia Anhanguera, aonde atacaram esses carros blindados usando .50, .30, que são armas de guerra, são armas que servem para derrubar aeronaves, que servem para derrubar, por exemplo, um helicóptero. E o governo não se preocupa com isso. Ao contrário, ele faz um decreto na véspera do ano novo, num debate com nenhum especialista de segurança, com todo o respeito que eu tenho pelos membros do Poder Judiciário e também pelos membros do Ministério Público. Eles não são especialistas de segurança, porque é muito fácil você falar de segurança pública num ambiente como este, tranquilo, com ar-condicionado, tendo todo o tempo do mundo para decidir. O policial ele tem frações de segundos para decidir se atira ou se não atira. Eles deveriam se aconselhar com policiais, e é fácil comprovar isso que eu estou falando. Se a gente perguntar para qualquer um da população, se você tiver que entrar num ambiente hostil, neste exato momento, você prefere entrar com um soldado do BOPE ou um agente do CORE, ou você prefere entrar com um membro do Ministério Público, um promotor ou um juiz? Eu tenho certeza que 100% vai falar que prefere entrar com um soldado do BOPE e com um agente do CORE. Por quê? Porque eles conhecem a prática. Esse decreto é tão absurdo que eu entrei com uma proposta de decreto legislativo, um PDL, para assustar os efeitos desse decreto. Quem decide sobre segurança pública são os governadores. Aliás, isso está na Constituição Federal, no artigo 144. É muito claro, basta ler o artigo 144. Segurança pública é dever dos estados da federação. Então, cada governador que deve agir de acordo com o ambiente que ele está acostumado. Por exemplo, o Rio de Janeiro, a geografia é muito diferente da geografia do estado de São Paulo. A Bahia está cercada de facções. É o estado onde mais se tem mortes, é um estado extremamente violento. E o que me chama a atenção é que governadores do Nordeste estão apoiando esse decreto do presidente, do Lewandowski. Isso é um absurdo isso. Quem decide sobre segurança pública são os governadores, o secretário de Segurança Pública, e todos esses procedimentos que está nesse decreto já é protocolo da maioria das polícias militares, da polícia civil. O governo poderia ajudar sim, por exemplo, fiscalizando melhor as fronteiras, dando recurso para que os policiais usem aquela arma de choque, o chamado taser, mas não. Ele prefere vir, ditar um monte de regra, jogar a goela abaixo, faz uma ameaça velada. Olha, os estados que não entrarem nesse novo ritmo, nessas novas determinações, nós vamos cortar recurso do Fundo de Segurança Pública. Isso é um absurdo. Isso é uma chantagem. Dê dinheiro para os estados comprar equipamento. Aliás, o governo federal pode até mandar direto as tasers. Se cada viatura, por exemplo, aqui do estado de São Paulo, tivesse uma taser, talvez situações como aquela que a gente está vendo agora aí pelas imagens, para o nosso telespectador de YouTube, de TV,
onde o policial não tinha essa arma, acabou utilizando uma arma de fogo e acabou matando este indivíduo, que aliás, ele que provocou a polícia em primeiro lugar, talvez esse indivíduo sairia vivo, mas não. O governo federal não faz a parte dele, não fiscaliza as fronteiras e depois vem ditar regra. Outro ponto do decreto que me chamou bastante atenção é que a polícia não pode efetuar disparos em caso de um carro ou um veículo em fuga. Outro absurdo, e vou dizer por quê. Vamos pensar numa situação hipotética onde um indivíduo ele está na posse de um veículo, ele está totalmente embriagado e ele entra numa feira. Ele atropela dezenas de pessoas e sai. Vai para um ponto de ônibus e atropela de novo. Como que a polícia vai parar esse carro? Não tem outra forma, a não ser usar uma arma de fogo, inclusive para salvar vidas, para evitar novas mortes. Mas aí o governo simplesmente coloca lá na sua cartilha como a polícia deve agir, e a maioria desses indivíduos, dessas pessoas que acabam fazendo esse decreto, que acabam redigindo esse decreto, nunca passaram num ambiente hostil, não tem a mínima noção do que é um trabalho policial, não entende que a polícia tem frações de segundos para decidir se atira ou se não atira, e acabam ditando essas regras como se fosse a verdade absoluta, e não é. Esse decreto definitivamente não vai resolver o problema da insegurança pública que se encontra a maioria dos estados brasileiros. Agora, Mota, o Palumbo trouxe diferentes pontos em relação, a esse decreto. Um deles, o governo garante que para o uso escalonado da força. O que seria isso? Em vez de chegar, como aconteceu com aquele estudante de medicina, e a pessoa, o policial, efetuar os disparos contra ele, já que ele também foi para cima dos policiais, para que sejam utilizadas armas não letais, como por exemplo o Palumbo citando ali os tasers, que são aquelas armas de choque, antes de eventualmente utilizar a arma de fogo e dessa forma subir a proporcionalidade, ou seja, caso sejam recebidos com tiros, com disparos, aí sim eles podem utilizar. Só que o decreto também traz alguns pontos que são controversos, como por exemplo o próprio Palumbo citou, quanto às fugas, onde os policiais não poderiam efetuar disparos caso alguém esteja em fuga, colocando em risco a vida da população também, né, Mota? David, o uso de armas é o último recurso da polícia. É assim que a polícia é instruída. Mas o uso de armas é sempre o primeiro recurso dos criminosos. A gente não pode esquecer disso. Boa noite para você, boa noite ao delegado Palumbo, boa noite à nossa querida audiência. Thomas Sowell, grande economista e pensador americano, fala muito sobre os ungidos. No caso da segurança pública, os ungidos são aquelas pessoas que nunca fizeram uma prisão, nunca seguraram uma arma, nunca tiveram que tomar uma decisão de vida ou morte em poucos segundos, mas essas pessoas que não têm absolutamente nenhuma experiência com policiamento querem ensinar a polícia como ela deve trabalhar. O Brasil é um país onde a taxa de solução do crime de assalto é de 2%. Isso significa o seguinte: um assaltante no Brasil tem 98% de chance de ser bem-sucedido. Nós ouvimos outro dia uma autoridade dizer que por volta de 40% dos criminosos presos em flagrante pela polícia são liberados no dia seguinte na audiência de custódia. Quem fez essa declaração foi o ministro de Estado. No início, eu achei que ele estivesse reclamando, porque afinal, quase metade dos criminosos presos pela polícia em flagrante, sendo soltos 24 horas depois. E aí eu percebi que não, ele não estava reclamando. Ele estava dizendo que isso era uma coisa boa. E eu pensei comigo mesmo, pessoas que têm esse tipo de pensamento não têm absolutamente nada a ensinar à nossa polícia. Mas tem quem se coloque a favor da proposta, como é o caso dos governadores dos estados do Nordeste, aliados do governo. Eles defenderam o decreto sobre o uso das forças policiais em todo o país e, de acordo com eles, a medida não altera a autonomia dos estados, apenas reafirma a prudência, o equilíbrio e o bom senso no exercício da atividade policial. Por fim, os governadores do Nordeste afirmam que o texto vai ampliar
a eficiência das operações e fortalecerá a confiança da população, nos militares. Você acredita que realmente pode trazer avanços, mais confiança, mais credibilidade para a polícia, caso esse decreto, os governadores se coloquem à disposição de atender a todas essas normas, essas questões que estão presentes por meio do documento, Palumbo? Não acredito, não. Eu acredito mais que esses governadores aí, que são extremamente dependentes do governo federal, estão com medo de algum tipo de represália, mesmo porque a maioria deles que assinaram esse manifesto a favor do governo fazem parte do mesmo viés político ideológico. Então, aqui ficou claro para mim que eles não querem desagradar o chefe. A grande verdade é essa. Vamos comparar como é que está a segurança pública do estado de São Paulo, no Paraná, dos estados do Sul, com os estados do Nordeste. Quem oferece uma melhor segurança? Eu não tenho dúvida nenhuma que são esses estados do Sul. Mato Grosso, Goiás, o próprio Caiado tem feito um excelente trabalho, ele é extremamente contra. Isso aí vai contra os interesses, inclusive, da Constituição Federal. Ele está querendo meter o bedelho aonde não foi chamado, onde não é atribuição. O governo federal tem que tomar conta das fronteiras, tem que auxiliar os estados, oferecendo recurso. Quanto dinheiro o estado de São Paulo manda para Brasília e quanto que ele recebe? Nem um terço do que ele manda, ele recebe de volta. E mesmo assim, faz um bom trabalho no tocante à segurança pública. O governo federal, repito mais uma vez, deveria lutar para tirar armas de traficantes. O traficante, sim, e o Mota pode dizer muito melhor do que eu, porque ele é um especialista de segurança, em especial aí no Rio de Janeiro, ele conhece como ninguém o Rio de Janeiro. Aí é muito comum um traficante ter uma arma de grosso calibre, um 5,56, um 7,62, andando 2, 3. Aliás, eu tenho relatos de amigos meus, deputados, inclusive que foi sargento da Polícia Militar, é o sargento Portugal, ele sempre me relata. E eu, apesar de toda a minha experiência, eu falo, eu não acredito nisso. Aí quando eu vejo as imagens, eu falo, meu Deus do céu, é o fim do Estado. Como, por exemplo, uma viatura para assumir um posto policial aí no Rio de Janeiro, numa comunidade, ele tem que passar por um bloqueio de traficantes. O traficante olha dentro da viatura e fala, não, são os mesmos policiais, pode subir. Aí o policial fica na base, se ele resolve ir até uma padaria, fazer uma refeição, ele tem que pedir novamente permissão para os traficantes. Isso é a falência total da segurança pública. E a gente vê o governo federal não fazendo absolutamente nada. A gente vê o governo federal, por vezes, perseguindo CACs, clubes de tiro, colocando a culpa em atiradores, em caçadores, em colecionadores. Mas o crime, ele não vai numa loja e dá o seu CPF, dá o seu RG para comprar uma arma. Ele não faz isso. Essas armas entram muitas vezes pelo Paraguai, por outros países, vem pelas fronteiras que o governo federal não fiscaliza, vem de maneira aérea, terrestre, vem de maneira fluvial, vem de todas essas maneiras. E o governo federal não faz a sua parte. E agora ele quer simplesmente tomar conta da segurança pública com ideias sem pé nem cabeça, como, por exemplo, tornar a polícia militar, a polícia federal, uma polícia como se fosse a guarda pretoriana deles, fazendo policiamento. Isso é absurdo. Nós temos que investir, sim, nas polícias federais, com mais concursos públicos, com mais recursos, com mais capacidade, com mais equipamentos, assim como tem que investir na polícia científica. As polícias científicas de todos os estados estão capengando, estão falidas, estão mal pagas. A Polícia Civil é a mesma coisa. Polícia Penal, então, quase ninguém fala absolutamente nada. O que o governo federal poderia fazer, que no meu ponto de vista ia ajudar muito a segurança pública, é se posicionar a favor da PEC 57. O que faz essa PEC 57? Ela torna a polícia municipal como polícia realmente, inclusa no artigo 144 da Constituição Federal, como polícia municipal. O futuro da segurança pública chama-se polícia municipal. Ninguém conhece melhor o território do que aquele guarda civil, do que aquele PM que trabalha no local, que conversa com o morador, que conversa com o dono da padaria, que sabe quem são os traficantes, que sabe quem é do crime, que sabe quem é do mal, porque as informações chegam nele. Não vai ser no governo federal, através da Polícia Federal, que em muitas cidades sequer tem unidades da Polícia Federal, cidades grandes, inclusive, não tem Polícia Federal, que vai se resolver o problema da segurança. Então, se o governo sinalizasse que é a favor desta PEC, aliás, eu sou um dos autores e a relatora, nós estamos tentando fazer com que seja uma deputada do PT
para sinalizar para o governo que nós estamos preocupados com a população. Não importa de quem é o projeto, nós estamos preocupados no destinatário final da lei, que é a população. Municipalizar a segurança pública seria um dos caminhos. E não fazer um decreto como esse, que não vai servir para nada, é apenas um papel, e o policial vai ler aquilo e vai falar assim, meu Deus do céu, a prática não é do jeito que eles pensam, não é do jeito da teoria que eles imaginam. Agora, Mota, por que os governadores têm se colocado tão contra, assim? Questões judiciais que podem servir como base, caso o policial, às vezes, não siga aquelas diretrizes que foram estabelecidas no decreto, e aí, se a possível vítima, vamos dizer assim, o criminoso que foi baleado por um policial, entrar na justiça contra ele, pode acabar ganhando, caso realmente siga adiante, caso os estados tenham que adotar, afinal... caso se coloquem contrários ao decreto, eles não receberão mais recursos, como foi dito pelo Palumbo também? Esse decreto, David, ele faz parte de um contexto maior, que já acontece no Brasil há vários anos, e que, inclusive, eu explico no meu livro A Construção da Maldade. Eu sempre digo que o que acontece no Brasil não é uma crise de criminalidade. O que a gente assiste é um projeto que já vem acontecendo há muito tempo. Quando a única ferramenta que a pessoa tem é um martelo, todo o problema tem cara de prego. Tem uma outra frase que é muito relevante, que diz o seguinte: a ideologia já tem a resposta antes que a pergunta seja feita. E no caso da segurança pública, ou eu prefiro dizer combate ao crime, a resposta já está pronta. É desencarceramento, ou seja, soltar presos, descriminalização das drogas e centralização no governo federal. Essa é a resposta. Agora, não importa qual seja a pergunta. Isso tudo que está sendo proposto vai na contramão do que os verdadeiros especialistas em segurança pública, em combate ao crime, acham que é o melhor modelo. Como o delegado Palumbo disse, o modelo mais bem sucedido é o da polícia municipal. É a polícia que você vê nos Estados Unidos, né? Quando a gente vê a polícia americana funcionando, aquela polícia é essencialmente a polícia municipal. São departamentos de polícia com poucos policiais, às vezes poucas dezenas de policiais que conhecem a comunidade onde eles vivem. Eles têm um contato próximo com as pessoas. E o que a gente está vendo no Brasil é justamente o contrário. São propostas que não só vão na direção contrária ao que a experiência dos policiais mostram, mas vão na direção contrária de tudo o que deu certo. Tem um outro aspecto também que é muito importante, David, que a gente não pode deixar de levantar aqui. No Brasil, a sensação que a gente tem é que a justiça criminal se separou da moral. No sistema de justiça criminal do Brasil, a gente tem a sensação de que cada vez mais a vítima e os policiais são esquecidos. O foco das atenções do sistema de justiça criminal no Brasil é o criminoso. Então, a lei é mudada para que o criminoso cada vez mais tenha direitos e benefícios, para que cada vez mais sejam colocados obstáculos no trabalho do policial e para que a vítima seja cada vez mais esquecida. Criaram essa audiência de custódia. Muita gente não entende o que é audiência de custódia. É uma sessão solene que tem que acontecer em 24 horas, depois da prisão do criminoso, no máximo até 24 horas. Eu acho que talvez seja a coisa no Brasil que mais funciona, é a audiência de custódia. E nessa audiência estão presentes os policiais, mas eles não podem falar. Eles não têm direito a falar nada. E a vítima está ausente. Imagine você, a vítima, que deveria estar no centro das atenções, ela está ausente da audiência de custódia. A audiência de custódia é uma oportunidade para que o indivíduo que foi preso em flagrante cometendo um crime diga se ele está sendo bem tratado. E como a gente já disse aqui,
40% dos criminosos presos em flagrante são soltos nas audiências de custódia. Em todas as democracias ocidentais, David, existe ou pena de morte, ou pena de prisão perpétua, ou penas muito longas, onde o sujeito entra e fica várias décadas. Em todas as democracias ocidentais, exceto no Brasil. No Brasil, isso não é possível. Todos nós temos o entendimento moral de que pessoas que cometem certos crimes deveriam ser isoladas da sociedade, de forma definitiva, não existe mais lugar para elas. Todos nós compreendemos que pessoas que ganham a vida liderando facções criminosas, que fazem disso a sua profissão, que mobilizam um enorme aparato, essas pessoas não podem ter o mesmo tratamento dado a alguém que, de forma inadvertida, se envolveu num crime. Mas os nossos legisladores e os operadores do direito no Brasil, eles acreditam, David, numa coisa chamada ressocialização. Eles acreditam que não importa o crime que foi cometido, não importa quantas vezes o criminoso já cometeu o crime, não importa quantas vezes ele já foi preso, não importa quantas vezes ele já fugiu, não importa o que ele fez com a vítima, não importa nada disso, porque esse criminoso, seja quem ele for, ele vai ser ressocializado. É assim que funciona a lei e a aplicação da lei no Brasil. O sujeito pode cometer qualquer crime que um dia ele voltará à rua e vai ser considerado ressocializado. Aqui no Rio de Janeiro, a gente provavelmente vai falar sobre isso ainda nesse programa. Vários chefes de facções são presos, ficam poucos anos presos, depois voltam às ruas, voltam para fazer o quê? Liderar as facções que eles lideravam quando foram presos. Então, o que acontece no Brasil é isso. Um país que não tem a coragem moral de punir os criminosos como eles deveriam ser punidos, acaba, por essa falta de coragem moral, punindo os cidadãos e os policiais. Agora, Palumbo, você acredita que os policiais eles estão sem legitimidade para trabalhar? Porque a gente tem visto episódios recentes de pessoas que foram para cima dos policiais, como, por exemplo, claro, a gente lamenta qualquer morte que seja registrada, mas o estudante de medicina primeiro, que a gente mostrou ainda há pouco, ele bateu no retrovisor da viatura, foi para cima dos policiais, estava em surto, alterado por causa do uso de álcool, né, até mesmo de drogas, isso ainda vai ser constatado, possivelmente alterado por conta de substâncias, mas episódios onde as pessoas vão para cima dos policiais e aí os policiais têm que reagir, muitas vezes acabam utilizando armas letais. Você acredita, você que vive nesse meio também, né, conversa com bastante policiais no seu dia a dia, eles estão se sentindo descredibilizados para trabalhar, para conseguir fazer uma abordagem, para conseguir atuar perante a sociedade? David, antigamente quando se abriu um concurso para a Polícia Militar, por exemplo, dava mais de 100 mil inscritos. E era só no estado de São Paulo. Você de outro estado não poderia se inscrever e prestar o concurso. Hoje, o concurso ele é nacional. Você de qualquer estado você pode se inscrever. Não tem nem, no último, não teve nem 60 mil pessoas interessadas. Ou seja, as pessoas não querem mais ser policial. As pessoas não têm mais vontade. A gente vê todos os dias as pessoas agredindo os policiais. Tem um vídeo que é muito recente de um infrator, um criminoso, empinando uma moto, fica fazendo zigue-zague, aí ele empina a moto, bate no policial, sai da moto, tenta bater no policial. Esse indivíduo aí, ele deveria ser contido, e contido com violência, com a violência necessária. Não digo com tiro, mas como, por exemplo, um soco bem dado, dar um nocaute nele, para ele ficar aonde ele deveria ficar, no chão, algemado e depois delegacia. Mas a polícia está extremamente acuada. A polícia está com medo de atuar. A polícia não tem medo de trocar tiro. A maioria dos policiais que eu conheço não tem medo de enfrentar bandido.
A polícia, os policiais têm medo de corregedoria e as pessoas falam em fortalecer as corregedorias. As corregedorias já são bastante fortes, já são bastante fortalecidas. A corregedoria, a gente costuma dizer para os policiais novos que amansa os policiais novos que estão muito afoitos. E o Ministério Público, que por vezes faz denúncias erradas. Eu recentemente fui num júri de um policial, aliás, foi um dos melhores policiais que eu trabalhei na minha vida, na divisão de operações especiais. Pai de 5 filhos, fazia bico, se matava, ainda se mata de fazer bico, matou em legítima defesa um traficante, estava sentado no banco dos réus. A promotora, aliás, ofendia este policial de todas as maneiras possíveis, até que uma hora perdi a paciência e falei assim, olha, o bandido aqui é o traficante, que ele matou em legítima defesa, ele sim é o vagabundo, não é esse policial que sequer deveria estar sentado no banco dos réus. Naquela época nós fizemos vaquinha, e a minha mãe e o meu pai ajudaram fazendo vaquinha para pagar o advogado. E isso já se faz mais de 10 anos, foi em 2012. Agora, os policiais não têm motivação nenhuma para trabalhar. Nenhuma para trabalhar. É o tempo todo sendo a vidraça deste país. E o erro de alguns, como por exemplo, que a gente não vai justificar jamais, aquele policial militar que jogou o indivíduo pela ponte, tem que ser punido, foi preso, tem que ser expulso. Concordo com isso. Mas a maioria da tropa, a maioria dos policiais não fazem isso. E nós já temos legislação para punir esses policiais que acabam se desvirtuando. Outro exemplo que aconteceu recentemente de um erro policial gravíssimo, na minha opinião, onde a Polícia Rodoviária Federal imaginou, ouviu disparos, disse que ouviu disparos e metralhou o carro de uma família. Simplesmente fuzilaram, atingiram uma moça, a família estava indo numa ceia de Natal, tinha refeição dentro da comida. E aí os policiais foram afastados. Não tinha que ser afastado, na minha opinião. O delegado de polícia tinha que lavrar um flagrante contra esses policiais, eles deveriam ser presos. O tiro policial é o último recurso. O tiro policial não é o primeiro recurso. Falei hoje no programa do Morning Show, na Jovem Pan, por vezes, e não foi uma só vez, não. Foram várias, diversas vezes. Eu deixei de atirar com receio de acertar um inocente que não tinha nada a ver com a ocorrência. E eu estava tomando tiro. Mesmo assim, eu me abriguei. A hora que o bandido foi para um ponto onde não tinha ninguém atrás, eu atirei. O policial ele precisa ter calma, ele precisa ter treinamento. E o treinamento custa dinheiro, principalmente treinamento com arma de fogo. Pergunte você aí que está nos ouvindo agora pela rádio, pelo YouTube, ou vendo pela TV, para o policial civil do seu estado, quando foi a última vez que ele fez um treinamento com dinheiro ofertado pelo Estado? Você vai se surpreender. Vai ter policiais que vai dizer mais de anos que eu não atiro com dinheiro ofertado pelo Estado. Munição é cara. Munição de fuzil é mais caro ainda. Se o Estado não oferece recurso, o policial tem que se matar de fazer bico, ele não vai treinar. E aí ele escuta um tiro, sabe-se lá da onde, pode ser até que houve realmente um tiro, mas não daquele carro da família. Ele resolve metralhar um carro inteiro. Está errado, tem que ser punido. Tem que ser punido. Infelizmente, eu falo isso com dor no coração, mas o tiro policial é o último recurso. Ocorre que tanto os estados, quanto o governo federal, muito menos, ofertam recursos para que esses policiais treinem periodicamente. E qual seria o ideal? Pelo menos uma vez por mês, um policial que trabalha nas ruas, no combate ao crime, ele deveria estar num estande de tiro, na academia de polícia, fazendo seu treinamento com arma de fogo, com tiros reais. Mas isso não acontece. Não acontece no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, e também não acontece nos estados do Nordeste. Se cobra demais a polícia e se oferece pouquíssimos recursos. A polícia, na minha opinião, faz muito pelos poucos recursos que ela recebe, tanto do estado e quanto do governo federal. Agora, Mota, esse crescimento todo, será que a gente vê por conta do uso das câmeras que estão instaladas nos mais diferentes ambientes, dos celulares que filmam também? Porque antigamente, eu sou um pouco mais jovem que vocês, mas eu não via tantos casos de policiais que tinham que reagir com o uso da força e muitas vezes as pessoas indo para cima dos policiais, até dando soco neles. Você que é mais experiente do que eu, via com mais frequência esses episódios ou é uma percepção que realmente tem acontecido? Bom, David, não que eu seja tão mais velho do que você assim para ter essa diferença de experiência,
Mas eu acho que há dois fatores que entram aqui nesse caso. O primeiro é que hoje é mais fácil você documentar as coisas. Tá? Então, eu me lembro outro dia, uma discussão nas redes sociais sobre o aumento de incidentes de turbulência em avião. A gente toda hora está vendo, né, um filme, algum registro de uma turbulência no avião, e aí a pessoa perguntando, mas será que isso é efeito das mudanças climáticas? Será que o mundo está se tornando, a atmosfera está se tornando mais turbulenta? E aí um especialista em aviação estava respondendo, não, é que simplesmente, antigamente, ninguém tinha como documentar isso. Agora, toda vez que acontece, tem alguém com telefone celular, coloca aquilo, isso viraliza, então dá a sensação para as pessoas de que está acontecendo mais turbulência, mas não está. Então existe um fenômeno parecido com isso em relação à polícia. Eu sempre falo, e existe até um livro com esse título, está em andamento uma guerra à polícia. Isso não começou no Brasil, isso vem dos Estados Unidos, é mais uma pauta importada dos Estados Unidos. Então ninguém perde uma oportunidade de documentar um abuso da polícia ou alguma situação que parece um abuso da polícia. Agora eu pergunto para você, quantas vezes você já viu viralizar um vídeo de um policial cumprindo com o seu dever, fazendo a coisa certa, ajudando alguém? Raro, né? Eu não vou dizer que nunca. Essa semana mesmo eu vi, salvo engano, um policial de São Paulo que salvou a vida de um bebê que estava engasgado. Sim, eu vi esse vídeo. Mas é raro, né? Quando o policial faz uma coisa errada, isso é notícia, se espalha, viraliza, as pessoas expressam a sua indignação, mas na maior parte dos casos, estatisticamente falando, a polícia age corretamente, faz a coisa certa. Só que as pessoas não ficam sabendo disso, né? Eu acho que esse é um fenômeno, né? Isso é parte da explicação de por que a gente ouve tanto assim. Agora, eu junto com essa disponibilidade da tecnologia que ajuda a documentar, eu não tenho dúvida nenhuma que existe uma guerra contra a polícia, uma campanha para desacreditar a polícia, uma campanha para retirar do criminoso a responsabilidade pelo que ele fez, e a gente vê isso em autoridades, em, abre aspas, especialistas, fecha aspas, que defendem posições completamente inaceitáveis. Não adianta, em nenhum lugar do mundo jamais existiu uma solução para a criminalidade que não seja o uso da força pelo Estado. O que a gente vê no Brasil hoje é que o Estado perdeu esse monopólio da força. Em várias cidades, a gente observa isso de uma forma violenta, né? Em muitas cidades brasileiras, se você virar na rua errada, você pode pagar por esse erro com a sua própria vida. Então, o que uma nação deveria estar fazendo, David, numa situação como essa? Olhando para esse cenário e perguntando o que eu tenho que fazer para ganhar a guerra contra o crime. E não fazer o que o Brasil está fazendo. O Brasil está fazendo o contrário. O Brasil está olhando, né? E o Brasil, quando eu digo, deixa eu ser bem claro aqui, eu estou falando do governo brasileiro e de parte do Estado brasileiro. Não estou falando da nação brasileira, não estou falando da sociedade brasileira. Então, o governo e partes do Estado estão olhando justamente para aqueles que estão combatendo nas trincheiras, na linha de frente. Os policiais estão cada vez mais procurando por formas de tornar o trabalho do policial mais inseguro, mais perigoso. Olha, tem uma decisão judicial de um tribunal brasileiro que diz que se o bandido em fuga atira no policial, mas não faz mira antes, isso não é considerado tentativa de homicídio. Eu, como cidadão comum, como pagador de impostos, como pai, eu
eu olho para uma decisão dessas, eu pergunto a quem serve uma justiça criminal como essa. Então, eu acho que essas coisas todas juntas, David, dão um panorama muito ruim, e eu temo isso que o delegado Palumbo disse. Eu temo pelo dia em que ninguém mais vai querer ser policial, ou que só pessoas que têm algum outro projeto é que vão se interessar pela atividade policial, porque vai ser uma coisa tão perigosa, tão insegura, que nós vamos ficar sem aqueles que são a nossa primeira linha de frente contra o mal.